O que acontece com o espírito após a morte do corpo físico? O que algumas religiões acreditam que acontece com o espírito após a morte do corpo físico? Todos os espíritos têm o mesmo destino? É sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a vida após a vida. Independente da fé religiosa, dos dogmas que a acompanham ou das convicções sobre o que se desenrola após a morte, o mais importante é aquilo que nos faz sentido. Cada um de nós tem a liberdade de acreditar naquilo que faz mais sentido e nos deixa bem, pois a reflexão sobre a vida após a morte ultrapassa as religiões, abrindo um espaço para uma compreensão mais abrangente e consciente. Não aceite tudo como verdade absoluta, e se algo ferir a sua razão, reflita profundamente sobre isso. Cada tradição religiosa tem as suas próprias crenças, dogmas, ensinamentos e interpretações sobre o que acontece após a morte. Essas visões podem variar consideravelmente, incluindo concepções sobre o destino do espírito, o papel do julgamento divino e a existência de céu e inferno, a possibilidade de reencarnação, entre outros aspectos, e todas elas devem ser respeitadas. As diferenças nas compreensões da morte muitas vezes refletem as distintas tradições teológicas, filosofias e mitologias presentes em cada religião. Mas qual religião está certa? E a resposta para essa pergunta é aquela que te faz sentido, que não fere a sua razão e não invade o espaço e a privacidade de outras pessoas. A religião católica, por exemplo, acredita que após a morte a nossa alma enfrenta um julgamento divino que leva em conta como vivemos as nossas vidas terrenas. Se formos pessoas virtuosas, podemos alcançar o céu, onde desfrutaremos da felicidade eterna junto a Deus. Por outro lado, se as nossas ações nos afastam dos princípios divinos, podemos acabar no inferno, enfrentando o sofrimento e a separação de Deus. Há também o purgatório, um estado de purificação para as almas que, mesmo tendo morrido em estado de graça, ainda possuem imperfeições. Trata-se de um processo de limpeza antes de ascendermos ao céu. Portanto, o julgamento divino é o ponto-chave que define se a nossa alma encontrará a paz no céu, enfrentará o sofrimento no inferno ou passará por uma fase de purificação no purgatório. Essa visão destaca a importância da moralidade e da fé, e sem dúvida nenhuma ela deve ser respeitada plenamente. Será que realmente existe um julgamento divino? Já os nossos irmãos evangélicos encaram a vida após a morte como uma jornada que envolve um período de espera até o juízo final. Eles acreditam que, após morrermos, as nossas almas entram em um estado de espera, aguardando o retorno de Jesus à Terra, que é quando ocorrerá o juízo final. Durante este evento, haverá a ressurreição dos justos, aqueles que viveram em conformidade com os ensinamentos cristãos. Essas pessoas serão recompensadas com uma vida eterna no paraíso, experimentando felicidade e paz. Por outro lado, aqueles que morreram sem aceitar Cristo em seus corações terão um destino diferente. Eles enfrentarão uma existência em um lugar associado ao sofrimento e à separação de Deus. A crença evangélica sugere que, após a morte, as nossas almas não chegam imediatamente ao seu destino final, mas aguardam um evento futuro, o juízo final, que determinará o destino eterno com base na fé e na aceitação do Cristo durante a vida terrena. Essa visão destaca a importância da moralidade e da fé, da relação pessoal com Jesus como fator determinante para o destino após a morte. Sem dúvida nenhuma, deve ser respeitada plenamente. Será mesmo que os nossos espíritos ficarão aguardando a volta do Messias? Para o hinduísmo, a visão sobre a vida após a morte está profundamente conectada à evolução espiritual que a pessoa alcança durante a sua vida terrena. Após a morte do corpo, o espírito embarca em uma jornada em direção a outra dimensão,
determinada pela sua evolução espiritual acumulada ao longo da vida. A qualidade da vida que o espírito experimentará após a morte está diretamente ligada às escolhas, ações e à busca espiritual realizadas enquanto encarnado. Se a pessoa buscou ativamente o crescimento espiritual e contribuiu positivamente para o mundo, então este espírito terá uma passagem para uma dimensão mais elevada, muitas vezes descrita como uma forma de céu. Por outro lado, se a pessoa agiu de maneira contrária ao crescimento espiritual, prejudicando outros seres e agindo de forma egoísta, o seu espírito pode enfrentar desafios após a morte, podendo passar por um período de purificação ou mesmo reencarnar para continuar aprendendo. A evolução espiritual em vida é o fator essencial e que determina o destino do espírito após a morte. Sem dúvida nenhuma deve ser respeitado plenamente também. Será que a qualidade da vida que temos influenciará a nossa jornada após a morte? Para os budistas, a visão da vida após a morte gira em torno do conceito do ciclo de morte e renascimento, conhecido como samsara. Eles acreditam que após a morte, o espírito não atinge um estado final, mas entra em um novo corpo em uma forma contínua da existência. A qualidade desse renascimento é determinada pelo karma, que é basicamente o resultado das ações, pensamentos e intenções acumuladas durante a vida. Se alguém age com generosidade e bondade, isso cria um karma positivo, o que pode resultar em uma reencarnação em uma forma da existência mais elevada, possivelmente como um ser humano. Por outro lado, ações negativas, baseadas em egoísmo e crueldade, podem levar a um renascimento em formas da existência inferior, como animais ou seres menos conscientes. Para os budistas, a vida após a morte está ligada ao modo como vivemos a nossa vida atual. Buscar a compaixão e a sabedoria é essencial para interromper o ciclo de morte e renascimento e alcançar o nirvana, que é o estado de libertação do samsara e do sofrimento. Sem dúvida nenhuma deve ser respeitado plenamente. Mas será que evoluímos para formas inferiores da existência e perdemos toda a evolução que já havia sido alcançada? Na perspectiva espiritualista, os espíritos que ficam presos à crosta terrestre após o desencarne, especialmente aqueles com padrões materialistas em vida, enfrentam uma situação desafiadora. Muitos desses espíritos, devido à falta de conhecimento sobre a continuidade da vida após a morte, podem permanecer ligados ao ambiente terrestre. Após a morte do corpo físico, alguns permanecem próximos aos locais onde foram sepultados, observando o processo de decomposição e muitas vezes sofrendo de uma grande confusão mental. Esses espíritos podem tentar voltar aos lugares que consideram como lar, ou simplesmente vagar perdidos por locais desconhecidos. A confusão mental muitas vezes faz com que esses espíritos acreditem que ainda têm necessidades físicas, como sede, fome e até sintomas de doenças que carregavam em vida. Mas será que a condição que esses espíritos se encontram é permanente? E a boa notícia é que essa condição não é permanente, pois em algum momento esses espíritos têm a oportunidade de serem resgatados. Para dizer a verdade, eles estão a apenas um pensamento de distância dos espíritos socorristas ou entidades benevolentes que podem conduzi-los a postos de socorro ou colônias espirituais, onde receberão auxílio e orientação para superar as suas dificuldades. A espiritualidade destaca a importância da reforma íntima e do desenvolvimento espiritual durante a encarnação, a fim de evitar situações difíceis após a morte física e possibilitar um retorno mais rápido a planos espirituais superiores. E como será que ocorre esse resgate de espíritos após a morte? E qual é o papel das colônias espirituais na evolução espiritual? O resgate de espíritos após a morte é um processo vital para proporcionar a evolução espiritual. Quando uma pessoa desencarna, especialmente se ela não conduziu uma vida de elevação moral,
ela corre o risco de ser atraída para as regiões espirituais inferiores, onde essas áreas são caracterizadas por sofrimento, onde os espíritos podem enfrentar vícios intensificados e dores morais decorrentes do arrependimento. Eu deixei aqui um vídeo como sugestão em que falo sobre essas regiões mais densas do plano espiritual. O resgate ocorre quando esses espíritos pedem ajuda, ou quando atingem certo grau de merecimento e então são retirados dessas regiões de sofrimento. Espíritos socorristas e entidades benevolentes estão envolvidos neste processo, conduzindo os espíritos sofredores para postos de socorro ou para colônias espirituais. As colônias espirituais desempenham um papel fundamental na evolução espiritual. Mas qual seria esse papel tão importante das colônias para esses espíritos? As colônias são locais onde os espíritos têm a oportunidade de continuar o seu progresso moral, intelectual e espiritual por meio de estudos e trabalho. Cada espírito é direcionado à colônia com a qual tem maior afinidade, e o tempo que passa nesse ambiente preparatório antes de reencarnar varia conforme as necessidades individuais. Nesses locais, os espíritos recebem orientação, aprendem lições valiosas e se preparam para uma nova encarnação. O planejamento reencarnatório realizado em colaboração com espíritos encarregados envolve a definição de desafios e expiações necessários para o desenvolvimento espiritual do indivíduo. Portanto, o resgate e estadia nas colônias espirituais são etapas importantes no ciclo evolutivo dos espíritos, proporcionando oportunidades de aprendizado e crescimento, contribuindo para a sua jornada em direção a planos espirituais cada vez mais elevados. Eu convido todos a assistirem o vídeo que deixei como sugestão aqui na tela final. E é isso, pessoal. E vocês? O que pensam sobre este tema? Fiquem à vontade para compartilhar o que pensam aqui embaixo nos comentários. Se quiserem que eu fale sobre outro assunto relacionado à espiritualidade, também deixe aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por estarem aqui, e se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal para não perderem nenhum conteúdo como esse. E até a próxima!